Pessoal, vamos a mais uma videoaula de português hoje? Oh, maravilha! Vamos falar um pouquinho em português sobre sílabas, tá? E sílabas está ligado a quê? Está ligado às palavras. Vocês podem ver aí em volta que tem várias sílabas distribuídas. Então, vamos falar um pouquinho o que é uma sílaba? Então, o que é uma sílaba? Você está lembrada? Palavras, elas são formadas por sílabas. Então, o que é uma sílaba? Sílabas é um grupo de sons ou de fonemas pronunciados por meio de uma única voz ou uma única emissão de voz. Por exemplo, a palavra casa. Como eu pronuncio? Casa. Cada pedacinho desse nós chamamos de sílabas. Então, sílabas é cada pedacinho da palavra. Vamos lá ver como classificam as sílabas. Quando a gente fala uma palavra, como ela se classifica? Será que todas as palavras são compostas de duas sílabas? Uma sílaba, três sílabas, quatro sílabas? Quer dizer, cada palavra tem um número de sílabas. E através do número de sílabas é a sua classificação. Vamos dar uma olhadinha? Viu o que eu acabei de falar? De acordo com o número de sílabas, quantas sílabas têm as palavras, elas podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Essas são a classificação das palavras conforme o número de sílabas. E como a gente sabe que tem essas sílabas? Quando você fala a palavra, você falando ela devagar, você vai saber quantas vezes você abre a boca para falar cada pedacinho da palavra. Então, se eu vou falar a palavra mesa, eu abro mesa. Abra a boca duas vezes. Cada pedacinho desse é uma sílaba. Vamos lá saber mais um pouco? Então, quanto ao número de sílaba, nós podemos classificar em monossílaba, quando tem uma sílaba. Dissílaba, quando tem duas sílabas. Trissílabas, quando tem três sílabas. E polissílabas, quatro ou mais sílabas. Nunca se esqueça, monossílabas, uma sílaba. Dissílaba, quando tem duas sílabas. Trissílabas, quando tem três sílabas. E polissílabas, quando tem quatro ou mais sílabas. Vamos saber cada uma delas? Monossílaba, palavra formada de uma só sílaba. Vamos ver algumas delas quais são? Mãe. Quando eu falo a palavra mãe, eu abro a boca uma vez só. Mãe. Pronuncio a palavra de uma única sílaba. Olha mais. Meu, chá, oi e já. Vejam bem que na hora eu abri a boca uma única vez para falar essas palavras. Pé, nós, mês, céu. Eu abri um único som foi pronunciado ao falar essas palavras. Vamos lá. Agora vamos para dissílaba. Dissílaba são palavras com duas ou... Aliás, desculpa. Dissílaba são palavras com duas sílabas. Olha só. Dedo. Vocês podem observar que para mim falar dedo, dedo. Chave. Casa. Foi aberto a boca duas vezes para falar a palavra, cada pedacinho emitiu um som. Então, nas palavras de sílabas, elas têm o quê? Duas sílabas. Casa, café, alô, bola, sopa, boca, pato, chuva. Então, dois pedacinhos são palavras de sílabas. Quando o que? Ao falar a palavra, eu emito dois
sons. Vamos agora para a palavra trissílaba? São palavras que têm o quê? 3 sílabas. Vamos a algumas delas? Ó, vergonha, jacaré, bonito. Foi emitido o quê? 3 sons, ó. Pipoca. Para mim falar a palavra pipoca, eu abri a boca, ó. Pipoca. Pateta. Caneca. Canudo. Caneta. Comida. Cavalo. Camelo. Ao falar, eu abri a boca 3 vezes, ou cada pedacinho, para falar a palavra, cada pedacinho que eu abri é uma sílaba. Então, ao falar canudo, eu abri a boca 3 vezes. Cavalo, ó, cavalo. Minha boca emitiu 3 pedacinhos de som para formar a palavra cavalo. E as palavras polissílabas? São aquelas que têm 4 ou mais sílabas. Ó, televisão, 4. Borboleta, esperança. Vejam bem que ao falar essas palavras, eu emiti 4 sons. Então, elas são palavras polissílabas. Olha outras. Anônimo. Olha como eu abri a boca no outro. Ó. Apartamento. Garotada. Eu emiti 4 pedacinhos de som. Então, são palavras o quê? Polissílabas. Olha outro exemplo. São palavras que têm 4 ou mais sílabas. Ó. Bicicleta. Elefante. Computador. Geladeira. Borboleta. Então, relembrando, palavras monossílabas são aquelas que têm uma sílaba. A gente emite um sonzinho só para falar a palavra. Palavras dissílabas são aquelas que têm 2 sílabas. Palavras trissílabas são aquelas que têm 3 sílabas. Palavras polissílabas são aquelas que têm 4 ou mais sílabas. Por hoje, amiguinho, ficamos por aqui. Por mais que seja tempestade, lembre-se, a Covid vai passar e vamos nos ver de novo e nos abraçar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.